Construir uma casa própria é um sonho para muitos moçambicanos, mas esse sonho tem se tornado cada vez mais difícil de alcançar devido ao alto custo dos materiais de construção, especialmente o cimento, essencial para a construção civil. O cimento é um insumo fundamental em moradias, estradas e outras infraestruturas. No entanto, o seu preço elevado em Moçambique representa um grande obstáculo para a população, que já enfrenta desafios econômicos significativos e lida com salários baixos que tornam inviável a realização desse objetivo. Os preços do cimento no país têm sido historicamente altos e variam constantemente, impactando diretamente tanto a construção de moradias populares quanto os grandes projetos de infraestrutura. Diversos fatores contribuem para essa realidade, sendo um dos principais os altos custos de produção. A fabricação de cimento exige matéria-prima, energia e transporte, e a variação nos preços desses insumos afeta diretamente o custo final do produto. O carvão, por exemplo, essencial para a produção do clinker, principal componente do cimento, teve um aumento significativo nos últimos anos, assim como os combustíveis, tornando o transporte e a produção mais caros. Além disso, a dependência de importações agrava ainda mais a situação. Embora Moçambique tenha fábricas de cimento, o país ainda precisa importar parte das matérias-primas e equipamentos, e as flutuações cambiais impactam diretamente os preços. Outro fator que contribui para o alto preço do cimento é a estrutura do mercado. Algumas empresas dominam a produção e a distribuição do material, o que reduz a concorrência e limita a possibilidade de queda nos preços. Em algumas ocasiões, consumidores e empreiteiros reclamam de especulação no setor, o que mantém os valores elevados mesmo quando os custos de produção não justificam aumentos significativos. Ao comparar Moçambique com outros países africanos, percebe-se que o preço do cimento no país é um dos mais altos da região. Na África do Sul, por exemplo, o mesmo cimento produzido em Moçambique é vendido a um preço menor, o que levanta questionamentos sobre a política de preços das empresas cimenteiras no mercado moçambicano. Isso acontece porque algumas indústrias exportam produto para conseguir moeda estrangeira, vendendo a preço mais baixo nos países vizinhos, enquanto os consumidores moçambicanos pagam mais caro. Já em Angola, outro país que enfrenta desafios semelhantes, o preço do cimento também tem subido devido à escassez de matéria-prima e problemas no fornecimento de energia elétrica para as fábricas. Lá, o preço do saco de cimento pode chegar a valores ainda mais altos do que em Moçambique, dificultando ainda mais a construção de moradias populares. A realidade dos moçambicanos torna essa situação ainda mais preocupante. A maior parte da população sobrevive com salários baixos, o que torna praticamente impossível poupar dinheiro suficiente para construir uma casa. Em muitos casos, as famílias dependem de pequenos negócios informais ou de empregos sazonais, o que não proporciona uma renda estável para investir na construção de moradias. O custo elevado do cimento, aliado ao baixo poder de compra da população, faz com que muitas pessoas fiquem presas ao arrendamento ou à habitação precária, sem condições adequadas de saneamento e segurança. Ainda assim, o povo moçambicano é conhecido por sua resiliência e criatividade. Muitas famílias buscam alternativas, como construir aos poucos, comprando materiais de forma parcelada e utilizando mão de obra própria para reduzir custos. Algumas comunidades também se organizam em mutirões, onde os vizinhos se ajudam na construção das casas uns dos outros. No entanto, essas soluções não são suficientes para resolver o problema estrutural da habitação no país, que exige políticas públicas eficazes para reduzir o custo dos materiais e facilitar o acesso a moradias dignas.
o alto preço do cimento continua sendo um dos principais desafios para quem deseja construir em Moçambique. Muitas famílias acabam recorrendo a soluções alternativas, como materiais mais baratos ou até mesmo adiando seus projetos de construção por tempo indeterminado. Em um país onde grande parte da população ainda vive em condições habitacionais precárias, encontrar soluções para reduzir os custos da construção civil é essencial para garantir o direito à moradia digna e impulsionar o desenvolvimento econômico. Enquanto isso, os moçambicanos seguem na esperança de mudanças econômicas e políticas que possam tornar o sonho da casa própria uma realidade mais acessível. Redução do preço do cimento. Nos últimos anos, o mercado do cimento em Moçambique foi caracterizado por uma estrutura protegida que visava estimular o investimento na indústria local. No entanto, essa realidade está prestes a mudar. O Ministério da Economia anunciou a eliminação da proteção de 20% que incidia sobre a produção de cimento, com o objetivo de aumentar a competitividade no setor e reduzir os preços no mercado interno. Essa decisão representa uma transição para um ambiente mais aberto, permitindo que novos atores entrem no mercado e diversifiquem a oferta do produto. A política de proteção anteriormente adotada foi implementada para incentivar investimentos significativos na indústria do cimento, em um momento em que Moçambique possui apenas 4 fábricas com uma capacidade total de 400 mil toneladas anuais. Os beneficiados por essa proteção foi a do Gongo Cimentos, que se tornou a única produtora de matéria-prima em um período crucial para o setor. Agora o cenário é diferente. O país conta com cerca de 10 unidades fabris com uma capacidade produtiva superior a 16 milhões de toneladas, tornando o ambiente mais propício para a abertura do mercado. Sidônio dos Santos, diretor nacional da indústria, destacou que a fase de consolidação dos investimentos está praticamente concluída, especialmente na região sul do país. Segundo ele, a proteção inicial foi essencial para permitir a instalação de novas fábricas, mas o momento agora exige uma abordagem mais competitiva. Com a retirada da proteção, espera-se que os preços se ajustem de acordo com a dinâmica do mercado, beneficiando os consumidores moçambicanos. A falta de concorrência imposta pela proteção tarifária também limitou a importação de cimento. No passado, o produto chegava de países como China e Paquistão, mas a política de restrição fez com que as importações diminuíssem consideravelmente. Agora, com a abertura do mercado, há expectativa de que a entrada de novos concorrentes, tanto nacionais quanto estrangeiros, contribua para a estabilização dos preços. O governo também acompanha de perto os investimentos em curso em diferentes regiões do país. Na província de Nampula, uma nova fábrica já se encontra em fase experimental, enquanto na zona centro há projetos em desenvolvimento com o mesmo propósito. Essas novas unidades fabris poderão reforçar a oferta de cimento e tornar os preços mais acessíveis no médio prazo. Além disso, as autoridades moçambicanas estão analisando a situação das empresas que produzem tanto cimento quanto matéria-prima, a fim de evitar possíveis conflitos de interesse. O objetivo é garantir que todas as fábricas tenham acesso equitativo à matéria-prima local, impedindo que a concentração de recursos em poucas empresas prejudique o restante do setor. Por isso, ajustes regulatórios estão sendo considerados para criar um ambiente de negócio mais equilibrado e sustentável. A decisão de abrir o mercado de cimento representa uma mudança significativa para a indústria de construção civil em Moçambique. Para a população, a expectativa é de que essa medida contribua para a redução dos preços e possibilite que mais famílias tenham acesso à construção de moradias dignas. No entanto, ainda resta saber como essa nova dinâmica impactará os investimentos no setor e se a concorrência realmente resultará em benefícios concretos para os consumidores. Enquanto isso, os moçambicanos seguem atentos às mudanças que podem finalmente tornar a construção
de uma casa própria, um sonho acessível. É isso, o cimento pode baixar o preço em Moçambique. Nós sabemos muito bem como é difícil construir nesse país e essa nova medida de tirar essa tarifa de proteção de 20% pode ajudar o preço a se estabilizar e quem sabe chegar ao preço desejado para que todos os moçambicanos possam contar com uma moradia própria. Nós sabemos quais são as dificuldades que os moçambicanos enfrentam na hora de construir a sua própria casa. É muito difícil, principalmente para os jovens moçambicanos que estão agora a tentar construir suas casas e fazer uma nova vida. Ultimamente tem sido muito difícil ter casa própria, o que faz com que a maior parte dos jovens vivam de aluguel, o que talvez não podemos dizer que é mau, não é bom, mas sempre é uma oportunidade. Cimento baixo significa novas oportunidades para os moçambicanos. Novas oportunidades significa Moçambique desenvolvido. Isso é que é importante neste momento. O que você acha desta informação? Será que o cimento vai chegar naquele preço desejado? Muitos moçambicanos sonham com o preço do cimento a 100 meticais. Será que isso um dia vai acontecer? Coloque nos comentários a sua opinião. Olhar África é uma perspectiva africana. Tchau.